aprendizado da palavra de Deus, de louvores. E nesse momento vamos louvar o Senhor com o cântico Confiança em Deus. Aquiete seu coração, aquiete sua mentezinha e vamos aprender a palavra do Senhor com a tia Dulce. Oi, tia Dulce, beijo e nós nos vemos nas próximas semanas. Um beijo, um abraço, a gente tá com muita saudade e tchau, tchau. Tchau. Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Que dia lindo, dia que o Senhor escolheu para si, onde nós vamos adorá-lo, onde nós vamos aprender da sua palavra. Nós que já louvamos ao Senhor com cântico e agora nós vamos conversar com o Senhor. Nós vamos orar neste momento. Oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que entregou seu Filho Jesus Cristo na cruz, Ele que derramou seu sangue precioso em nosso favor, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nesta manhã direcione e nos dê, Senhor Deus, sabedoria para que possamos compreender a Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, crianças, na aula passada nós estudamos sobre Eliseu, o discípulo de Elias. Quem lembra? Então, Eliseu tinha o desejo de continuar o ministério de Elias. E Eliseu, ele não pediu, como nós vimos, ele não pediu fama, ele não pediu bens materiais, mas pelo contrário, ele queria o privilégio de continuar sendo mensageiro de Deus, assim como Elias. E hoje nós vamos dar continuidade, à história de Eliseu, aonde ele vai se tornar o mensageiro querido. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa ser hospitaleiro? Sabe o que significa hospitalidade? Então, uma pessoa hospitaleira é aquela pessoa que recebe alguém na sua casa. É a ação ou efeito de hospedar, de receber, de acolher bem alguém como hóspede em sua casa. Então, é a característica da pessoa hospitaleira, qualidade de um lugar em que há boa acolhida. Então, nós vamos ver agora a hospitalidade que trouxe alegria. Nós vamos continuar um pouco da história de Eliseu. Em suas viagens, o profeta Eliseu, sabe que ele viajava muito, ele passava por muitas cidades. E nesta, ele passou por Sunem. E lá morava uma mulher muito rica e muito bondosa. E ela sempre convidava Eliseu
para fazer as refeições lá na sua casa, para comer com sua família. E essa mulher, ela entendeu que Eliseu era um homem de Deus, que ela e o seu marido, eles construíram em sua casa um quarto só para hospedar o profeta Eliseu. E nesse quarto eles colocaram uma cama, colocaram uma cadeira, colocaram uma mesa e também uma lamparina ou um candeeiro para iluminar, né, o quarto do profeta quando ele fosse se deitar, quando ele fosse orar. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Vocês e sua família já receberam irmãos em Cristo em sua casa? Eu acho que sim, né? Porque servir, crianças, servir bem os irmãos da fé é uma forma de obedecer e servir a Deus. Vamos conferir lá em Hebreus, capítulo 13, verso 2. Abram lá a Bíblia de vocês. Hebreus, capítulo 13, verso 2. Diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Olha só, crianças. Como diz o nosso versículo, em Hebreus 13, 2, esse é o nosso versículo da nossa lição. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-o sem saber, acolheram anjos. Foi isso que aconteceu com Sunamita. Ela acolheu um homem de Deus. A hospitalidade que trouxe surpresa. Certo dia, Eliseu estava no seu quarto, na casa de Sunamita, e ele mandou que seu ajudante Geazi chamasse ela até seu quarto. Eliseu ele queria retribuir a bondade daquela mulher. E ele perguntou para ela o que é que ele poderia fazer, o que ela precisava, né? E aquela mulher respondeu para ele de que ela não precisava de nada. Ela já tinha tudo o que ela precisava. Mas Eliseu continuou pensando o que poderia fazer por ela. E aí o seu ajudante disse assim: olha, ela não tem filhos. Ela e o seu marido não têm filhos. E o seu esposo já é velho. Então Eliseu orou ao Senhor, pediu para que o Senhor desse um filho para aquele casal. No verso, aqui em 2 Reis 4, verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Olha que coisa maravilhosa, que surpresa que ela ganhou, não é? E no ano seguinte, Sunamita tinha seu filho no colo, assim como o profeta havia falado. E Sunamita, ela não hospedou Eliseu em sua casa para receber bênçãos. Não, se ela fizesse isso, ela seria egoísta. Mas Deus, ele se agradou da atitude de Sunamita, por isso ele a abençoou, por isso ele deu a ela um filho. E nós, crianças, também devemos obedecer ao Senhor, independente daquilo que Ele pode fazer. Porque obedecer a Ele é sempre o melhor. Portanto, devemos obedecer em tudo ao nosso Deus. A hospitalidade que trouxe consolo. Será o que aconteceu? Vamos lá. E o tempo passou e o menino cresceu. E certa vez ele estava no campo com seu pai, quando ele sentiu uma forte dor na cabeça. Então o seu pai pediu que o seu empregado o levasse para casa. E aí sim ele fez.
E ele, quando chegou em casa, ele ficou no colo de sua mãe até ao meio-dia. E então, ele veio a morrer. Que triste, né? Sunamita ficou triste, arrasada. E aí, sabe o que foi que ela fez? Ela pegou seu filho morto e colocou na cama de Eliseu. Mas ela não contou para ninguém o que havia acontecido. Mesmo angustiada, triste, ela avisou seu marido que iria procurar o profeta. E assim ela o fez. E quando Eliseu a viu chegando, ele pediu que seu empregado lá, Geazi, fosse ao encontro dela, para ver se ela estava precisando de alguma coisa. E ela disse a Geazi que estava tudo bem e continuou indo em direção ao profeta. E já perto do profeta, ela se ajoelhou e contou tudo o que havia acontecido. E então Eliseu mandou Geazi ir até a sua casa, né, a casa de Sunamita, e tocasse o menino com o bordão, tocasse no rosto dele para que ele viesse a acordá-lo, para que ele fosse curado. Mas por insistência de Sunamita e Eliseu vendo a sua angústia, ele percebeu que ele tinha que voltar para casa com ela. Então ele foi até a casa de Sunamita. Chegando lá, Geazi já tinha tentado de tudo, né? Tinha colocado o bordão de Eliseu sobre o rosto do menino para que ele despertasse e nada acontecia. Então Eliseu ele entrou no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor, orou a Deus. Então ele deitou-se sobre o corpo do menino a fim de aquecê-lo. E ele levantou-se e andou pelo quarto novamente. Deitou-se novamente sobre o menino. E então o menino espirrou 7 vezes e abriu seus olhos. Que alegria, né? Ele estava vivo novamente. E Eliseu mandou chamar sua mãe. Então, quando ela entrou no quarto, ela se ajoelhou aos seus pés e pegou o seu filho nos braços. Que alegria, que alívio ela estava sentindo, não é verdade? Porque seu filho estava morto e ele voltou à vida. E Deus, ele fez um milagre, ele ressuscitou aquela criança. Poderia haver consolo maior para aquela mulher? Poderia haver consolo maior para aquela mãe? Que alegria, né, gente? Você também pode ser hospitaleiro. Mas você é hospitaleiro? Quando você é hospitaleiro, demonstra que tudo que você tem é de Deus e que você obedece a Ele. Nós também podemos receber bem as pessoas na igreja também. Isso agrada a Deus. Há alegrias, consolos e muitas bênçãos para os que são generosos e hospitaleiros. E isso nós vimos aqui. Sulamita nos deu um exemplo de hospitalidade. Não por motivações egoístas, pelo contrário, por obediência. Ela fez tudo o que ela fez. E Deus, em sua infinita graça, a abençoou além do que ela esperava. Nosso versículo, que está em Hebreus 13:2, diz assim. Abra lá a sua Bíblia. Hebreus 13:2. Diz assim a palavra do Senhor: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Uma outra versão diz assim, o mesmo versículo: não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Crianças, que vocês possam olhar para a palavra do Senhor, para a vida de Eliseu, que vocês possam olhar para a vida de Sunamita, que vocês possam exercer a hospitalidade, que vocês possam receber bem as pessoas, que vocês possam ser
pessoas generosas, pessoas que gostem de receber, tá bom? Que esta palavra possa estar guardada no coração de vocês e que vocês possam praticar, que vocês possam estudá-la todos os dias, tá certo? Amém? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo para vocês. Tchau!